Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu vou parar por enquanto nesse versículo, tá? A Bíblia diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Eu não sei você, mas o que a gente ouve por aí, o que a gente tem vivido por aí, casa perfeitamente com aquilo que a palavra de Deus está falando para a gente hoje. Muito obrigado, querida. Os tempos estão difíceis. Esses tempos difíceis só estão para mim ou você tem percebido isso também? Os tempos estão difíceis, né? Acontece que quando Paulo escreve isso daqui, logo em seguida no versículo 2, olha o que ele diz. Pois os homens serão, presta bem atenção nisso aqui. Paulo, ele descreve um perfil e uma cultura que está sendo exibida e massificada nos tempos de hoje. Queridos, eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse momento, porque senão a gente não consegue entender e concluir a palavra. Eu não vou ler o texto aqui, eu vou citar o perfil que Paulo descreve. E nesse momento eu gostaria muito que você tentasse identificar se você tem visto por aí esse perfil. Olha só o que Paulo descreve. Os tempos serão difíceis, porque os homens serão. E olha só, os homens aqui é a humanidade. Os homens aqui são as pessoas de hoje em dia. Elas serão egoístas, atentos aos seus próprios interesses, avarentos, que amam mais o dinheiro, jactanciosos, os que são ostentadores. Queridos, eu poderia parar por aqui. Essas três características já demonstram perfeitamente a geração dos últimos dias. Mas Paulo ele continua falando que serão arrogantes, se colocam sempre acima dos outros, difamadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, ímpios, sem afeição natural, não aberto a diálogos, negócios, caluniadores que acusam falsamente, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, tolos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Isso daqui fala de um perfil que já existe esse perfil desde os tempos antigos. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas que Paulo, ele colocou para a gente poder entender os últimos dias, os tempos difíceis dos últimos dias. Esse perfil, que a gente pode chamar também de uma cultura, sempre foi tentado colocar como principal permeador ou balizador da humanidade. Só que nos dias atuais, nos tempos difíceis, como nós chamamos de hoje, é um momento que esse perfil e essa cultura está sendo impressa de uma forma muito forte. Queridos, se você lê o texto, a gente não vai ler o texto todo, mas em casa, por favor, façam esse dever de casa. Paulo ele fala que, assim como os magos e feiticeiros da época de Moisés, essas pessoas resistiriam às coisas de Deus. Queridos, tudo isso que a gente falou aqui hoje, na verdade, tudo isso que a gente citou, que Paulo escreveu, está não somente infiltrada, mas está sendo pregada e vivenciada nesses últimos dias, seja por empresas, seja por política, seja por governo, infelizmente, muitas vezes até próprio dentro da igreja.
Quando a gente vê pessoas que pensam mais nelas mesmas do que nos outros, quando a gente vê pessoas que amam mais o dinheiro do que as coisas de Deus, a gente começa a entender esse perfil. Aí a primeira pergunta da manhã, a primeira pergunta desse dia é: por que que esse perfil, por que que essa cultura está sendo radicalmente propagada nos dias de hoje? Porque o perfil dessas pessoas, elas resistem a tudo que é de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara, falando que nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e dominadores do mal. Quando Deus começou a ministrar essa palavra sobre o meu coração, eu comecei a falar com Ele a respeito de como seria difícil nós, os cristãos, não entrarem para essa cultura. Porque, queridos, filmes, séries, televisão, rede social, todas as coisas que nós temos contato, jornais, todas as coisas que nós temos contato, elas tentam imprimir essa cultura, elas tentam imprimir esse perfil. É por isso que Paulo fala, nos últimos tempos virão dias difíceis, e nós estamos vivendo esses dias difíceis. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não querem saber do que é certo, do que agrada a Deus. As pessoas só estão preocupadas com seus próprios desejos. As pessoas já estão inseridas e mergulhadas nessa cultura e nesse perfil. Quando Paulo faz a comparação com os magos que resistiam a Moisés, foi exatamente isso. Queridos, essa cultura, ela não é qualquer coisa. Embora ela não seja forte em si mesma, ela não é qualquer coisa. Lá atrás, nos tempos de Moisés, Deus falava assim: Moisés, demonstre isso. E Moisés vinha como representante de Deus e fazia um milagre. Demonstrava um sinal. E sabe o que a Bíblia diz? Que os magos faziam a mesma coisa. Eles tentavam resistir às coisas de Deus de qualquer maneira. Chegou um ponto que eles não conseguiam mais replicar, eles não conseguiam mais imitar. Aí eles falaram assim: isso é coisa de Deus, isso tem o dedo de Deus. Por fim, eles ficaram com úlceras no corpo, né? E ao invés de se dobrarem às coisas de Deus e de pedirem salvação ou misericórdia, eles simplesmente foram embora. O que significa dizer que essa cultura e esse perfil não querem saber de Deus, em hipótese nenhuma. E por que nós estamos falando disso hoje? É extremamente importante e necessário que a gente saiba como viver nos últimos dias. É importante que a gente saiba como enfrentar os dias difíceis. Esse perfil e essa cultura não pararam ali. É engraçado que em Atos, no capítulo 2, quando aquelas pessoas estavam juntas, reunidas juntas, buscando a Deus, e eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Essa cultura tentou ser impressa novamente. Alguns homens que estavam vendo aquela reunião acontecer, falaram: eles estão bêbados, por isso fazem isso. O que nós estamos dizendo nessa manhã é como o mundo tem impresso as coisas em relação às coisas de Deus. Abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do versículo 13, por favor. Atos capítulo 2,
versículo 13. Essa cultura e esse perfil, quando viram essas coisas de Deus acontecerem, falou. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, queridos, é natural que nesses últimos dias as pessoas não só zombem, mas tentem desmerecer tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que vem de Deus. E infelizmente isso está ao nosso redor, em todo o tempo, em todos os dias. Porque essa cultura, ela vem para tentar resistir às coisas de Deus. Aí eu quero chamar a sua atenção para o discurso de Pedro, no versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aqui começa a nossa jornada de como vamos enfrentar os últimos dias. Versículo 17. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Como viver nos tempos difíceis, como viver nesses momentos agora, se aproximando do Senhor porque Ele está presente. Se aproximando do Senhor porque o seu Espírito Santo está conosco. Uma das coisas que eu perguntei para o Senhor, como viver nesses últimos dias? Porque tem sido difícil. Tem sido completamente cansativo. E o que Ele me falou foi: vivendo a minha vida, tendo as experiências comigo, deixando a chama acesa. É assim que viveremos nos dias difíceis. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nesses dias precisamos buscar ao Senhor. Precisamos buscar a sua face, porque Ele perto está. Olha aqui que Pedro escreveu e que está escrito em Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Queridos, se tem uma coisa que destrói esse perfil e essa cultura, é a presença do Senhor. Não por aqueles que estão de fora, como nós vimos. A gente acabou de ler na palavra que as pessoas olhavam e achavam: eles estão fazendo isso por causa que eles estão bêbados. Não para as pessoas de fora, mas para aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor. Ele os enche com o Espírito Santo e com fogo. E é isso que vai fazer com que a nossa vida fique de pé nos dias difíceis. A parábola das 10 virgens, ela fala sobre isso. Mateus, vamos abrir comigo, por favor. Mateus, capítulo 25, se eu não me engano. É isso? Isso aqui está fora do script, gente. Vamos lá, Mateus. Já achou aí? 25, 2. Vamos ler a palavra? Mateus, capítulo 25. Versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Isso daqui demonstra o que nós estamos falando nessa manhã.
É extremamente importante que você tenha esse entendimento. É necessário que nos últimos dias você tenha azeite. E azeite só tem uma forma de conseguir: buscando o Senhor, buscando na fonte, buscando do oleiro. É a única maneira e a única forma. Você pode ter pensado nesses dias, como está difícil, como está complicado, como que realmente tem sido estressante esses últimos dias. O não se envolver com o mundo, o não se envolver com a ideia dessa cultura, desse perfil, o não se envolver com as coisas daí de fora. Só existe uma maneira, queridos, porque existe, abre aspas, existe um segredo nesse texto que nós lemos de Paulo. Depois que ele descreve esse perfil, vocês leiam aí, depois que ele descreve esse perfil, essa cultura, ele fala assim: desses homens vocês devem fugir. Vamos abrir lá novamente para a gente não perder isso, por favor. Versículo 4, 2 Timóteo 3, versículo 4. 5, desculpa. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também destes. Deste perfil, dessa cultura, nós temos que fugir. Nós não fomos chamados para combater ou confrontar isso daqui. Nós precisamos fugir, porque quem confronta essa cultura, quem confronta esse perfil, é o próprio poder de Deus. Por que nós devemos fugir disso? Para não nos contaminarmos com o que é errado. Porque, queridos, uma coisa é alguém falando que você está errado, outra coisa é uma multidão falando que você está errado. Se você não estiver firme na rocha, se você não tiver o entendimento daquilo que você é, você acaba sucumbindo. E as vozes que estão por aí, as vozes que estão no mundo aí afora, têm falado o quanto nós estamos errados, têm falado o quanto nós estamos tolos. Por que a gente não se perde nesses últimos dias? Porque a voz do Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração. E Ele fala a todo instante, em todo momento: continua porque você é filho amado, continua porque você é filha amada, e eu estou contigo. Então, queridos, é extremamente importante que nós busquemos ao Senhor, que nós busquemos a sua face, que nós tenhamos experiências com o Espírito Santo, que nós busquemos o mover do Espírito Santo, porque Ele ainda se move nos dias de hoje. Ele está aqui neste lugar. Isso aqui não é mais um culto normal, não é uma reunião normal. Aqui é uma reunião onde o Espírito Santo de Deus está sondando o seu coração, está tocando em você, está tocando na sua mente, nos seus olhos, para que você possa contemplar aquilo que é verdadeiro, puro. E nessa manhã Ele quer te tocar para você sair daqui renovado, para não se perder aí fora. Você sabe por quê? Que Deus falou através de Joel que derramarei o meu espírito. Você sabe por que Ele fez isso? Porque da mesma forma, que quando nós estamos fortes em Deus, e o que é ser forte em Deus? Estamos buscando Ele, estamos ouvindo a sua voz, estamos tendo sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. Queridos, estar forte no Senhor não significa que você é uma pessoa certinha. Não é sobre comportamento, é sobre coração. Comportamento bom, nós vemos até lá fora. Mas um coração contrito, que busca o Senhor, são poucos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus para podermos anunciar isso daqui. As pessoas estarão perdidas e nós falaremos: ainda existe uma chance, o Senhor ainda está perto. Abra sua boca, busque ao Senhor e Ele se fará presente. Em Êxodo 33, versículo 15, vamos abrir, por favor. Isso daqui é o pêndulo de como devemos agir nesses últimos dias. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir neste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e o teu povo, não é porventura em andardes conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Sabe o que Moisés está falando aqui? A única coisa, Senhor, que nos diferencia dos povos que estão aí fora, das pessoas que estão aí fora, é porque o Senhor anda conosco. Chegou o momento de para você precisa ouvir a voz do Senhor. Você que nunca ouviu a voz do Senhor, você precisa começar a ouvir a voz do Senhor. Se você já ouviu e parou de ouvir, você precisa voltar a ouvir. E aqueles que estão ouvindo, continuem ouvindo. Isso é para todos. Isso é para todas. É isso que vai fazer você vencer nesses dias maus. Ouvir a voz do Senhor. Estar com o Senhor. Ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer você vencer. É isso que vai fazer você mudar de vida. É isso que vai fazer você prosperar. Ouvir a voz do Senhor. Diferentemente do perfil que Paulo traçou, que são pessoas egoístas, que querem, se colocar acima de todos, que amam ao dinheiro, que gostam de ostentar. Diferentemente desse perfil e dessa cultura, nós prezamos por uma coisa só: ter comunhão com o nosso Deus. Ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Buscar ao Senhor enquanto pode se achar, enquanto Ele está perto. Como que está o seu coração nesses dias difíceis? O teu coração pode estar sucumbindo, não aguentando mais o que tem sido feito, o que tem sido falado ou vivido aí fora. Você não foi chamado para ser perdedor, você não foi chamado para morrer no deserto. Você foi chamado para entrar na terra prometida, sendo conduzido pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o momento que você precisa parar como um exercício. Sondar o seu coração, a sua mente, para entender o que você tem ouvido. Eu não queria entrar nisso, mas Deus está me pedindo para falar. Se você tem falado o tempo inteiro de política, seu coração está na política. Se você tem falado o tempo inteiro de futebol, o seu coração está no futebol. Se você fala o tempo inteiro em dinheiro, o seu coração está no dinheiro. O que a palavra de Deus está falando é que, se você tem feito mais essas coisas, é porque você, infelizmente, entrou no perfil que Paulo descreveu. Mas Jesus Cristo, nessa manhã, está falando: ei, filho, filha, volta para mim. Você não foi chamado para viver nessa cultura aí. Você foi chamado para viver por mim. É um tempo presente de colocarmos o nosso coração diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu sei
que o Senhor tem procurado o verdadeiro adorador. Eu sei que os teus olhos estão atentos nesta manhã, sondando os nossos corações. Eu sei que o Senhor está neste lugar e eu quero demonstrar o meu coração novamente para o Senhor. Eu quero falar, Senhor, eu deixei o meu coração sujar. Eu sou humano, sou falho, deixei meu coração sujar, mas hoje eu entendi a tua voz, eu entendi a tua palavra, eu quero que o meu coração seja limpo novamente, porque eu quero buscar o Senhor e começar a falar do Senhor em todo o tempo. Queridos, isso é tão real. Antigamente, quando íamos fazer uma visita na casa dos irmãos, as visitas demoravam horas, mas a gente sentava na mesa e falava sobre as coisas de Deus. A gente falava sobre as experiências com Deus. A gente falava sobre coisas novas que tínhamos aprendido na palavra de Deus. Eram dias incríveis. Eu não sei se você conseguiu viver esses momentos. Mas hoje, quando a gente faz uma visita, quando a gente se assenta com outros irmãos, a gente fala de política, futebol e dinheiro. Estou mentindo? Hã? Não estou mentindo. Porque, infelizmente, essa cultura e esse perfil entraram nas igrejas atuais. Mas aqui não. Aqui o Senhor está falando, aqui basta. Essa igreja é minha. Ei, você é meu, você não. Está entendendo o carinho que Deus tem pela sua vida? Está entendendo o nível que nós chegamos? O Deus Criador dos céus e da terra, que está sentado no trono, poderoso, que vive e reina eternamente, está falando, ei, você é especial para mim, e eu não vou te perder. É importante que nesse momento você deixe o seu coração se quebrantar diante de Deus. Se Ele falou para você que você é especial e que você é amado, é o momento de você realmente falar com o Senhor. Deus, eu quero me entregar novamente ao Senhor. Eu quero me aproximar novamente da Tua presença. Eu quero voltar a viver as Tuas coisas. Me perdoe porque eu andei errado. Me perdoe porque eu marginalizei. Mas nesse momento, eu estou voltando para o caminho. Porque eu sei, Senhor, que só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Está dando para entender, igreja? Esses últimos dias serão difíceis para aqueles que não entenderem o que Deus está falando conosco nessa manhã. Mas para você e para mim, no dia que tiver difícil, mais difícil que dos outros, a gente sabe que a gente precisa correr para os braços do Senhor.